Vamos começar aqui com uma avaliação desses 20 anos de privatização, do legado desses 20 anos de privatização, depois da apresentação sensacional que foi feita aqui para a gente, mas é importante ter relatos pessoais, né, das experiências de cada um aqui. Eu queria convidar para fazer isso o Navarro. Quer dizer, o que você destacaria? O que você acha que é o principal ou os principais pontos do legado desses 20 anos de privatização? Agora sim. Eu não tenho nenhuma dúvida que foi o modelo não de privatização mais bem sucedido. Acho que comparando aí com outros setores, não tem nenhuma dúvida. E a prova é que eu acho que a razão para isso é que eu acho que foi bem planejado, ou seja, foi bem pensado, foi bem estruturado. Eu acho que o legado é muito positivo para o país. Seguramente o que o país arrecadou em impostos nesses últimos 20 anos é muitíssimo mais do que o valor que ele vendeu à empresa, mas muitíssimo mais. Se nós fizermos a conta aqui, não, que o setor hoje arrecada 60 bilhões por ano, se multiplicarmos isso por 12, dá 1,2 bi de impostos arrecadados em 20 anos. Isso é bastante mais do que acho que vale a Petrobras hoje. Então, muitas vezes a gente avalia não quanto é que vale um ativo e depois, ou seja, a produtividade, estou falando só impostos, a produtividade que o país ganhou por ter a população com acesso ao serviço, isso é enorme, é incontável. Se eu pudesse não apontar aqui, talvez, o setor que menos tenha sido favorecido ao longo desses 20 anos, eu diria que foi quem apostou na privatização. Ou seja, vou rodar aqui um número. Na época, a Telefônica comprou a Telesp Fixa de São Paulo e outras empresas, a Telerg Celular, o Paulo sabe bem disso, mas vou falar só da Fixa de São Paulo, só a Fixa de São Paulo. A Telefônica comprou, na época, na verdade, embora tenha vendido 19% da Telebrás, como havia uma Telesp participações, uma Telesp operadora, na verdade, a participação que a Telefônica comprou da Telesp fixa foi de 16%, 17%. Mas, para arredondar a conta, vou falar que foram 20%. E pagamos, na época, 5 bilhões de dólares. Então, só a Telesp fixa, se a gente fizer a compensação para aqueles 20%, só a Telesp fixa, há 20 anos atrás, custou 20 bilhões de dólares. Depois disso, naquela mesma época, nós compramos as celulares, a Telerg, a Bahia, Telecentro-Oeste, Telemig, GVT, cada uma delas 7 bilhões de dólares, 8 bilhões de dólares, mas só para ficar, na primeira que nós compramos, custou 20 bilhões. Depois de ter feito todos os investimentos que nós fizemos hoje, a Telefônica Brasil, a Vivo, não vale 20 bilhões de dólares. Ou seja, não vale uma das empresas que nós compramos no começo da história. Então, ou seja, acho que isso é importante porque outras empresas que venham a tomar decisões de investimento no Brasil, e o mercado hoje de capital é um mercado super líquido, então, ou seja, na hora de tomar decisões de investimento entre China, entre Brasil, entre Índia, entre Coreia, entre Rússia, entre Dubai, as pessoas vão olhar isso. Então, o quadro que a Marina mostrou, de retorno sobre capital, ela usou os últimos 5 anos, se pegarmos para mim que os últimos 20, a história é pior. Então, acho que é muito importante, ou seja, a gente comemorar que foram 20 anos de um legado especial para o Brasil, espetacular, ou seja, o valor que a empresa, o valor que foi vendido, os impostos que foram arrecadados, a acessibilidade que foi dada ao serviço. Agora, atenção à rentabilidade, por quem apostou nisso, porque dessa rentabilidade dependerão muitas apostas que serão feitas no futuro. Deixa eu insistir na pergunta ainda com você. É o seguinte, isso que você trouxe é muito importante. Agora, seria interessante a gente entender o seguinte: se 20 anos atrás a empresa, ou, enfim, os acionistas tivessem tomado a opção de fazer outro investimento em outro lugar, eles teriam sido mais felizes do que esse que foi feito aqui? Depende. Se nós tivéssemos comprado ações da WeChat, seguramente, não tivemos essa visão. Ou seja, o setor de telecomunicações, na verdade, é um setor difícil, não em todo o mundo. Ou seja, não é privilégio do Brasil, essas dificuldades que a gente enfrenta. Difícil dizer, ou seja, eu em nenhum momento não estou dizendo que a Telefônica está arrependida dos investimentos que fez no Brasil,
são investimentos de longo prazo. Nós vamos participar da festa aqui do Stefano, não, dos 50 anos aqui da TIM, a Telefônica também vai comemorar, e vamos fazer 100, ou seja, a Telefônica é uma empresa que daqui a 6 anos completa 100 anos de existência. Então, é um investimento de longo prazo. Então, em nenhum momento, ou seja, em nenhum momento, eu estou dizendo que passou qualquer motivo de arrependimento por esse investimento, e se pudéssemos, e se tivéssemos tomar não a decisão, e naquele momento não, eu participei da decisão como consultor, a decisão seguramente seria fazer de novo. Tá? Seguramente seria fazer de novo, porque nós temos muita confiança no futuro desse país, nós temos confiança de que não é um investimento para retornar em 3 ou 4 ou 5 anos, que é um investimento de longo prazo. Tá? Agora, valeu a pena? Valeu. Faríamos de novo? Faríamos. Agora, temos que estar todos muito conscientes, não, que quem apostou há 20 anos atrás, até agora, o retorno não é o desejado. Obrigado. Quero passar a palavra agora para o Paulo César, continuando nesse tema do legado dos últimos 20 anos, mas olhando mais para o futuro. A gente viu na apresentação da Marina que o modelo está esgotado, né? Quer dizer, não dá mais para contar com esse arcabouço que a gente tem agora. O que a gente tem que pensar no modelo que seja, e ela chamou a atenção para o fato de que é necessário ter regras que avancem além dos governos, porque senão a coisa fica complicada. Pode ser perdido, não dá para ter estabilidade, não dá para ter confiança. Por outro lado, chama-se a atenção de que é necessário ter coisas mais para curto prazo, né? Quer dizer, será que dá para a gente pensar num arcabouço que seja para os próximos 20 anos, ou o que seria exatamente? O que a gente deve esperar? Bom, eu sou otimista. Eu acho que quem vivenciou o Telebrás, vivenciou o modelo estatal, eu vivenciei isso por 18 anos, né? Primeiro como operador, depois como hold, depois voltei como ser diretor da empresa do sistema Telebrás. Participei da privatização como CEO lá no Paraná, na TIM Sul, na época, e depois vivenciei o modelo privado, ou seja, e realmente a mudança é espetacular. Quer dizer, o Brasil tem que ficar grato a isso, porque o que se mudou no país, né, em termos de telecom, deve-se à privatização. Né? E a experiência que eu tive no Grupo Telefônica, agora no Grupo da América Móvel, mostra o quanto se faz nesse setor, o quanto se empenha de capital. E os acionistas são sempre otimistas também, né? Sempre o amanhã será melhor, né? Eu sou otimista, eu acho que a tecnologia ela impulsiona isso, ela faz com que nós sejamos demandados, quer dizer, quem que não quer ter um negócio que as pessoas demandam, né, tem interesse em ter. Então, é fantástico isso tudo. Agora, sabe que eu saio um pouco preocupado aqui do evento. Eu assisti ontem a abertura e eu ouvi o ministro dizer que, por incrível que pareça, um PL, que é PL 79/16, né? Significa que ele está há 2 anos no Congresso Nacional e que não há conscientização, né, política da importância da aprovação desse projeto de lei. Então, realmente é preocupante, quer dizer, ou seja, que país é esse? Será que nós estamos absolutamente não convincentes, né, em propor e aprovar um projeto que vai beneficiar a sociedade no final do dia? E depois, hoje, eu vi o presidente da Anatel também mencionar que nós temos ainda, depois de todo o esforço de investimento, e eu participei de todos os processos licitatórios e cumprimos todas por onde eu passei, as regras dos editais, as mais complexas, inclusive, né? Vender uma frequência, associar uma obrigação que era de fixo no mundo móvel, quer dizer, o nosso mais complexo imaginável, né? O Brasil te dá essas práticas assim. E ainda temos 2.000 subdistritos não atendidos. E eu não vi nenhuma iniciativa de como fazer isso. Ou seja, vem cá, vamos atender esses caras, por amor de Deus. Vamos reunir as empresas aqui e encontrar uma maneira, ou seja, né? Tem maneira de fazer, né? Então, eu acho que o otimismo existe, eu acho que a vontade de fazer existe, as operadoras todas, e mostraram aqui o quanto o setor evoluiu. Agora, eu acredito em etapas mais curtas. Eu acho que nós temos que vislumbrar etapas... Até a pergunta que o próprio André respondeu aqui, dá para fazer alguma coisa esse ano? Claro que dá, o ano não acabou ainda. Se menciona, agora tem Copa, depois tem eleição, pô, parece que todo mundo está de férias. Ou seja, o ano não acabou, tem muita coisa para fazer. E eu acho que dá para estabelecer metas, por que não? Então, acho que a expectativa que eu tenho, quer dizer, que realmente nós consigamos
primeiro, convencer a classe política o quanto nós somos importantes, relevantes e prestamos um serviço essencial para a população e que efetivamente se coloque metas, mas naturalmente que as empresas possam também depois ter o retorno desejado. Eu acho que não vou aqui chovendo molhado, o Eduardo foi muito bem e a Marina também no trabalho que ela apresentou. E todos os que falaram aqui a questão do retorno do investimento, que é crucial para qualquer tipo de negócio. Mas, enfim, quer dizer, eu acho que falta um pouco de atitude para o setor, no sentido de caminhar mais rápido para fazer as coisas acontecerem. Obrigado. Bom, 2 anos você acha que é demais, mas para quem conhece o Congresso, isso é quase nada. Olha o tempo que está para resolver outras questões, como a tributária, a fiscal, a previdência, enfim. Mas, continuando nessa discussão, queria chamar o Eurico Teles para a conversa. Quer dizer, no ano passado, a expectativa era muito grande de aprovação da lei geral. Você acha que isso continua sendo uma coisa que vai fazer uma grande diferença para o país, para as empresas, para o setor, enfim? Quando você fala da lei geral, você está falando do PL. Telecomunicações, exato. PL 79? Sim, exato. Deixa eu te falar. O PL é importante para o setor de telecomunicações e comunicação. Lá dentro do PL está também muita coisa da radiodifusão. Transformar obrigações, e eu diria, transformar obrigação de concessão que não tem mais sentido e de redirecionar esse investimento para áreas que têm sentido, isso é urgente. Né? O Paulo falou aqui, você falou que 2 anos de Congresso talvez seja um prazo muito curto do Congresso. Para a economia, não é. Claro. Para a economia, ela mata uma empresa em muito pouco tempo. Né? E a Oi não está morta, porque tem uma lei de recuperação que foi amplamente atendida e possibilitou, o Judiciário brasileiro possibilitou essa alternativa. Nós fizemos, e aí vem a importância do setor de telecomunicações, que o Navarro falou, e que o Paulo falou, é que nós fizemos na Oi 31 mil mediações no Brasil inteiro. Brasil inteiro. Então, se não fosse a internet, não fosse a telecomunicações, só a telefonia não fazia. Precisava de telecomunicações, da internet. Então, a modernidade do setor, ela só vem com a legislação. O nosso setor é regulado. Então, a gente precisa de modernidade na legislação. O setor, o Navarro falou aí, de 60 bilhões de tributos. A Oi, de 2003 a 2016, recolheu 30 bilhões de tributos. E tem mais uma coisa. O tributo na área de telecomunicações é na fonte. Sai na minha conta, eu já recolho antes de receber. E você não se acredita, mesmo depois que você não paga, que o cliente não paga. Então, é um setor que, como o Paulo falou, o Eduardo falou, e o presidente da Anatel, os demais colegas falaram, é de suma importância para a nação. E os políticos, a classe política, as instituições que têm autoridade de regulamentação, têm que dar esta importância. Comprar uma companhia por 20 bilhões de dólares há 20 anos atrás, ela vale menos, e o empresário dizer que esse investimento ainda valeu a pena, porque ele tem esperança que esse país modifique, modernize, isso é o que move o povo brasileiro, o investimento, inclusive estrangeiro. Então, eu digo o seguinte, a lei geral modificada pelo 79 é urgente. Ela não pode demorar, não pode deixar de passar esse ano, não pode. Sob pena de matar muita coisa, muito investimento, muita modernidade. Agora, nesse ano é difícil, né? No ano eleitoral, como é que você vê essa... Quer dizer, se isso não acontecer, quais vão ser as consequências para o mercado, para o setor, enfim? Eu diria o seguinte, a consequência para o mercado é que ele fica parado. E eu comungo muito da ideia do Paulo, que o Paulo falou aqui. O Brasil parece que é um país que é autossustentável sobre todos os aspectos. Tem São João, tem carnaval, tem eleição, tem futebol, e o país para. Isso é algo de preocupar, porque eu diria, assim como qualquer um dos senhores, eu acordo de manhã, eu estou devendo uma fração de 1,30 avos do condomínio, da minha casa, da luz, do telefone. A mesma coisa é a empresa. Ela deve 1,30 avos de muita coisa do imposto. Muita coisa, do investimento que não vem, que não retorna. Então, eu
acredito muito que o Congresso Nacional, que é representante dos estados, que representa a Câmara Federal, que vão olhar esse lado e que até julho esse PL, eu acredito que está aprovado. Obrigado. Bom, outra coisa, além do quadro político e eleitoral complicado nesse ano, né, a gente tem uma situação econômica que não era exatamente a prevista. Né, Stefano? Eu queria chamar você agora para comentar. Quer dizer, o câmbio não está no lugar que muita gente esperava, não sei se estava se ele está na tua previsão, no teu plano para o começo do ano. E a recuperação econômica também está muito aquém do esperado. Né? Como é que você vê essa situação conjuntural da economia para o setor, além de todos os outros problemas que a gente conhece, que são estruturais, sobre os quais a gente falou tanto aqui já? Por um lado, a gente não é que fica muito preocupada com um trend que imaginamos ser de curto prazo. Ou seja, o nosso investimento, a característica principal das telco, assim como outras empresas do mundo das utilities, são investimentos com payback de vários anos. Não? Investimento em FTTH varia entre 7 e 10 anos. Então, ter um período de 3 meses, 6 meses de volatilidade maior no câmbio, a gente se protege com banda cambiária nos contratos, então isso hoje não preocupa, está um pouco fora do que a gente esperava, honestamente a gente não esperava ter um câmbio com o dólar nesta área, não preocupa porque a gente entende que não é um movimento de longo prazo. É claro que muito vai. Eu fui nos Estados Unidos a semana passada a fazer os nossos roadshow. Hoje tem uma situação que é a pior para a economia, que é não saber o que exatamente vai acontecer. Não? E hoje o problema, por exemplo, no ambiente político, que eu percebo, poi eu sou o cara que tem menos informações para ter uma ideia do que pode acontecer, que também vocês, quando a gente pergunta o que você imagina que pode acontecer agora com as eleições, ainda não tem um cenário do que pode acontecer. Cioè vai se criar daqui a pouco provavelmente o que pode acontecer. Se depois pergunta, ok, isto que pode, mas que vai acontecer? Isto não ajuda a economia como um todo, não ajuda a confiança do consumidor. Um evento também que a gente acha pode até ter um impacto, mas sempre de curto prazo, a mesma Copa do Mundo, que eu nem sei quem é, porque ouvi falar muito desta Copa do Mundo. Não tem mais graça, né? Este ano me falaram que não vai jogar, não? É assim? Acho que é uma coisa interessante. Não, nesta fase a gente vai ser, agora não é uma brincadeira, eu acho que a economia nesta fase que é Girassoli também, acho que você nem que também não sabe. Ah, você é brasileiro, verdade, ganhou a cidadania. Tirando a brincadeira, é uma fase onde também uma vitória do Brasil pode ter um impacto, mas novamente vai ser um impacto de curto prazo. O que a gente espera, e este é o chamado que eu fui fazer no final da apresentação, é que a gente tem que construir uma agenda estruturada, urgente, de reformas, porque o que é um fato que atrasou, conforme esperado. Eu me lembro, cheguei 2 anos atrás, me lembro nas apresentações que a gente montava para a Itália, vai entrar a reforma do setor de telecomunicações, vai entrar a reforma do mercado do trabalho, vai entrar a reforma da previdência privada, não aconteceu nada. Esta é uma coisa negativa e hoje está gerando esta situação também de percepção dos mercados internacionais. Isso você acha que vai atrasar os investimentos da sua companhia ou de outras? Novamente, é o que eu respondo. Quando eu tenho o meu planejamento de investimento, que é construção de fibra, construção da nossa rede de 4G, isso não é que vai impactar, não é que eu vou agora parar os investimentos. Se eu tivesse feito isso no passado, hoje não estaria aqui a falar da TIM, mas estaria aqui falando de uma empresa que provavelmente não existiria, porque se a gente parasse os investimentos, também a força do setor foi essa, que a gente continuou investindo em ano come foi o 2015, 2016, super complicado. A TIM até tinha mais investimento no 2015, quando estava perdendo 8% de receita e 15% do EBITDA. Não é que não para os investimentos, a gente foi mais tentando de
ganhar economia nos custos que parando os investimentos. Então, este não tem um impacto no nosso nível de investimento. É claro que depois as reformas estruturais, isto sim vai mudar. Não, por esta chamada que eu fui fazer no final da apresentação, a gente precisa de um círculo virtuoso, porque o círculo virtuoso depois gera investimento, dá oportunidade de reduzir custos. Não, todo o tema da digitalização, que foi muito falado nestes 2 dias, não é só um tema de oportunidade para nós, de oportunidade para o cidadão, é também oportunidade de pegar recursos que hoje a gente gasta em call center, dando um serviço não necessariamente que é o que o cliente pretende, transformar isso em um atendimento digital e usar estes recursos para novos desenvolvimentos. Este é nem estava naquele círculo virtuoso, mas este é muito mais. Não? Porém, precisamos urgentemente de retomar o caminho das reformas. E você vê a possibilidade de vir a ter uma liberdade maior, que é o que você está Este é um reclamando? dos nossos pedidos principais, não? De ir a um mercado que temos exemplos. Agora, a gente não gosta muito de fazer o exemplo lá dos Estados Unidos, porque tem muito debate sobre o perfil do presidente dos Estados Unidos. Porém, a deregulation lá está funcionando. Este é um fato, está funcionando. Ou seja, é uma demonstração que o nosso setor, não necessariamente se hiperregulado, vai funcionar melhor para o cliente final e para o desenvolvimento do país. Então, a gente acha que hoje a gente tem sim que rever totalmente a estrutura da regulamentação. Quem que é difícil convencer? Quem que não compreende isso direito? O agente regulador, o Congresso ou a sociedade? Ou todo mundo? Acho que precisa ter um pouco mais de coragem. Isso é o que hoje falta, honestamente. Porque estamos um pouco num modelo antigo que temos um pouco de medo de mudar, porque até o que aconteceu no último período, novamente, com o olho de uma pessoa que são 2 anos que voltou aqui, não? Todo o PL parou por um tema que não tem nada a ver com o conteúdo e os princípios do PL, que foi o presente, porque, falamos a verdade, o que mandou o PL parar foi o presente para as telcos, não? Sem sabendo o que era o PL trata de assuntos que não tem nada a ver com o revertible asset, por exemplo, trata de espectro da telefonia móvel. Eu acho que as pessoas que falaram isso nem sabem. Não? Então, lá precisava provavelmente de mais coragem para ter uma reação mais forte. Nós unimos as nossas forças, mas também fomos criticados porque você está unindo a força porque está interessado em ganhar aquele dinheiro do terreno que mostrou hoje o Navarro, cioè o asset revertido também. São estas coisas, não? A gente tem, provavelmente erramos, como até admitiu o Eduardo, provavelmente nós também poderíamos ter feito melhor, poderíamos ter usado também estas oportunidade para explicar melhor o PL 79, porém, se eu posso falar, faltou provavelmente um pouco mais de força e de coragem a avançar nestas reformas. Obrigado. Queria passar a palavra para o André Borges, continuando nessa discussão de como convencer os atores, a sociedade, o Congresso, enfim, todo mundo que está envolvido. Desde 2009, esse painel Telebrasil traz de maneira muito forte o tema da agenda digital. O que falta para passar essa mensagem, talvez com maior efetividade para a sociedade, para o governo, para o Congresso, para todo mundo? Eu acho que, de certa forma, é um pouco o sucesso do setor. Né? Então, esse setor é um setor que o pessoal takes for granted, entendeu? Porque fez a privatização, toda a política pública, mais ou menos da época e que podia se prever, ela estava embedded lá nos termos da privatização, e tudo foi acontecendo e o Brasil foi se tornando um milagre, né? E o sucesso atrapalha no convencimento de que é necessário fazer mais, é isso? Eu acho que as pessoas acham que o setor vai bem, né? Então, assim, a gente fala em destravar o investimento, isso é modo de expressão, né? Porque, como eles disseram agora, eles não param de investir por um momento no país. O que acontece é que existe um decréscimo assim significativo do investimento e que afeta toda a cadeia,
né? Então, todo mundo se ressente, né, dessa redução. E, principalmente, sabendo que existe mercado, existem condições de fazer muito mais. Então, eu acho que o aspecto de sensibilizar toda a sociedade no sentido dessas reformas é importante. Fica difícil explicar uma paralisação de 1 ano e meio, né, na tramitação de um projeto de lei tão relevante. Até porque, do ponto de vista do governo, os termos do projeto são todos positivos, né? E essa é a visão convergente de todos os ministérios e do governo de uma forma em geral. Em virtude de outras prioridades políticas que nós todos conhecemos, né, e vivenciamos, isso ficou um pouco de lado, né? Eu acho até normal que isso tenha acontecido, mas houve um exagero, né? Acho que por muito pouco, mas muito pouco mesmo, esse projeto não foi aprovado ainda já em 2016, né? E depois ficou parado, questões do Supremo, e depois questões políticas de tramitação. O fato é o seguinte, embora ainda exista um debate e existam opiniões formadas, eu não vejo uma evolução nesse sentido, né? Mas o fato é que a grande maioria é favorável a essa mudança, né? E, uma vez tramitando, né, fazendo isso acontecer, o nosso prognóstico é que rapidamente essa matéria seja aprovada na comissão e no plenário. É uma questão de fazer esse movimento político acontecer. Hoje, bem ou mal, né, ainda existe essa força, assim, de fato, assim, esse ano o PL ele aparece como um projeto que é prioritário para o governo, e o governo está atuando dessa forma, de forma até diferenciada em relação aos anos anteriores, em que nós tivemos tanto sucesso, a despeito de não haver essa colaboração. Mas você acha que é possível resolver isso num Congresso que está se preparando para uma eleição nacional? Possível não posso dizer que é provável e que vai acontecer, mas é possível e em acontecendo, acontece de forma muito rápida. Mas essa, como já colocaram, né, esse é o primeiro passo que vai ajudar a destravar investimentos, vai retirar um alto grau de incerteza, né, com relação a uma série de embaraços, né, que impedem e atrapalham os investimentos no país. Mas, por exemplo, nós também estamos trabalhando numa política pública que prega uma diretriz de se fazer uma redução na regulamentação, de fazer uma desoneração da regulamentação, tudo com base no impacto, numa análise de impacto regulatório. A gente entende que isso é igualmente relevante, porque se você tem uma competição que vem por operadoras de internet, utilizando a rede, você tem uma competição mais acirrada ainda. Então, assim, por definição, quanto mais competição você tem, menos regulação você precisa, tendendo a zero, né? Porque o mercado se autorregula, né? E assim, a alternativa de ofertas é o que faz a grande diferença, né? Então, assim, é um conjunto de coisas que eu entendo que nós precisamos vender melhor para a sociedade, que precisam ser feitas, né? Mas, do ponto de vista da agência, eu acho que já existe esse convencimento, de governo também, e se a gente não concluir isso nesse governo, a gente vai deixar o legado. Assim, nós estamos fazendo... eu não gosto de chamar de planejamento, porque eu não gosto da história de planejar para os outros, né? E muito menos planejar sem dinheiro. Eu acho que nós temos um diagnóstico aí de longuíssimo prazo do que precisa ser feito. O Ministério fez, a Anatel em paralelo, e o diagnóstico é absolutamente convergente, né? Então, existindo esse diagnóstico, assim, a chance de você conquistar um plano é muito maior, né? Mas, efetivamente, a gente precisa dar um jeito de ter orçamento para investir
nesse setor, né? Obrigado. Bom, você mencionou o sucesso, e a gente viu aqui na apresentação da Marina, o sucesso que foi para o país, né, ter um setor de telecomunicações em outro nível nos últimos 20 anos. Né? Enfim, eu mesmo acompanhei isso um pouco de perto em algum momento, eu estava ali, eu era repórter de telecomunicações de infraestrutura na época da privatização, eu estava lá na Bolsa do Rio, então é impressionante o que aconteceu nos últimos 20 anos no país. Agora, uma coisa que resta a ser feita, e o Stefano mostrou muito bem, é a universalização da banda larga. Né? Quer dizer, que vai levar 60 anos para chegar para todo mundo se continuar no ritmo atual. 30 anos só para chegar nos 70%, né, que você mencionou ali. Enfim, então eu queria perguntar para o Luiz Alexandre Garcia o que o setor pode fazer para que essa universalização seja mais efetiva, mais rápida. O que a gente pode esperar em termos tanto regulatórios quanto de negócios, enfim? Paulo, obrigado pela pergunta. A coisa básica para a universalização da banda larga é a conectividade. Então, nós já temos uma conectividade que vem aumentando muito nas principais cidades do Brasil. Nós temos ainda as áreas rurais ou zonas mais remotas, e eu queria chamar a atenção aqui da importância das empresas regionais para que a gente possa levar a conectividade. Hoje nós temos milhares de empresas regionais no país, já existe sim alguma flexibilidade regulatória para essas empresas, uma flexibilidade fiscal para essas empresas que estão no Simples, até mesmo o acesso à rede para locais de mercado significativo, mas essas empresas precisam ter incentivos para implementar suas redes em locais onde não tem rede hoje. Eu acho que isso aumentará a capilaridade da Telecom no Brasil. Hoje não falamos de empresas de abrangência nacional ou empresas regionais. Eu acho que são empresas nacionais e empresas regionais. E no futuro essas empresas que têm um benefício até 50 mil clientes, ou elas formarão consórcios, se fundirão para se montar uma empresa um pouco maior, ou serão absorvidas pelas empresas grandes. Eu gostaria de pegar a oportunidade, Paulo, e fazer um comentário aqui, complementando a analogia dos meus colegas. Durante todo esse painel, nós já vimos aqui a apresentação dos presidentes, apresentações muito esclarecedoras do diagnóstico, do que fazer. A LCA fez uma apresentação fantástica, a Marina também fez uma apresentação fantástica. Muitos dos senhores e senhoras que estão aqui no auditório se lembram do momento da privatização das telecomunicações do Brasil. O Eurico, o doutor Eurico, na época, na função de advogado, se lembra disso muito bem, se parecia impossível fazer a privatização do Brasil. O que foi o fator diferente? No dia do leilão, tinha gente que dizia que não ia acontecer o leilão naquele dia. Eu não sou advogado, judicial. mas nós tínhamos o governo tinha centenas de advogados segurando aí petições e mandatos de segurança, 24 horas por dia, mandatos entrando de madrugada, o leilão da Bolsa, não sei como aconteceu, mas 3 homens fizeram isso. Um grande líder, que foi o presidente Fernando Henrique Cardoso, que determinou que se fizesse a privatização do Brasil, então, a liderança principal desse país, e 2 outros, os saudosos, o nosso ministro Sérgio Mota e o presidente da Anatel, o Guerreiro. Então, eu vejo o seguinte: nós já temos o diagnóstico, nós sabemos o que fazer. A situação do Brasil na época da privatização da telefonia, o STFC, que era a Voz, era pior do que nós temos hoje, ou semelhante. Então, o que nós precisamos ter é uma liderança, um projeto de governo da Presidência da República, para que realmente a gente não esteja discutindo aqui, eu estou vendo aqui, o futuro é agora, talvez daqui a uns anos a gente vai estar discutindo aqui, o futuro passou. Porque todos que vieram aqui, sejam representantes do Ministério, na figura dos secretários, do ministro, os representantes da Anatel,
todos querem realizar o diagnóstico do que nós já sabemos o que fazer. E eu concordo plenamente com você, Paulo César. Nós estamos num ano que parece que é déjà vu, que já acabou o ano. O que é que nós podemos fazer ainda para que a gente não tenha um ano perdido e estar discutindo as mesmas coisas no painel Telebrasil do ano que vem? Eu acho que esse painel aqui, talvez a gente tenha que discutir, elevar a discussão para a Presidência da República, a Casa Civil, para que realmente a gente transforme o que todos querem fazer num projeto de governo, que eu não sei, talvez a Marina saiba dizer, mas com certeza o que aconteceu na Coreia, o que está acontecendo na China, não foi somente uma vontade da iniciativa privada. Teve um direcionamento sério e importante para que essa transformação digital aconteça. Você quer comentar, Marina? Você acha que é uma coisa de governo ou é a sociedade inteira que tem que participar dessa eleição, digamos assim, de um tema para o desenvolvimento do país? Está funcionando? Sim. Não, tem um claramente de governo, de órgãos públicos. Nos países onde está avançando, tem uma colaboração, que é uma colaboração, de alguma forma, com o governo incentivando o setor privado. Então, o conceito é como que de alguma forma, não atrapalha, não complica a vida, e segundo, como anda com a velocidade mais forte. E o tema também de como anda além do ciclo público, do ciclo político individual, né? Essas são as coisas são as características que a gente está vendo em países onde está avançando a infraestrutura. Tem decisões corajosas que o setor público está tomando, claramente, não? Depois pode dizer, é certo, não sei, o Plano Nacional da Austrália, que colocou a infraestrutura, é certo, não é certo, deveria ter gasto. Mas o conceito está avançando, está fazendo coisas, né? Então, o que a gente sinta, está vendo, todo mundo está vendo, não está andando, está lento tudo. E a velocidade no mundo, e sobretudo dos outros players que aproveitam dessa infraestrutura, 10 vezes. Então, ele não tanto esperando para fazer coisas. Então, como que a gente, como setor, mas governo, a sociedade é usuário. Eu acho que os brasileiros, quando você vê, os brasileiros são ávidos de serviços digitais. Ávidos. Quando você disponibiliza algo, o brasileiro usa. Culturalmente, até muito mais que outros países. Então, não tem um tema de a sociedade não está pedindo. A sociedade adoraria, acho que, ter qualquer coisa. E muitos verticais, problemas de acesso, que tem acesso à saúde, tem coisa até que pode ser resolvida muito mais com o digital, claramente, e não universalizando o acesso. Então, como que o setor, com a parte pública, pode trabalhar para avançar rápido. Obrigado. Como você falou, quer dizer, as pessoas elas são ávidas para ter as coisas na mão. O problema é fazer escolhas, né? Enquanto sociedade, isso inclui políticas e políticas públicas. Eu queria voltar ao Eurico Teles para que ele comentasse o seguinte. Uma grande reivindicação do setor é em relação à carga tributária. Agora, a gente vê um governo que não consegue fechar as contas, né? Quer dizer, a meta para esse ano é não passar de um déficit de 159 bilhões de reais. Há risco de que isso possa acontecer. A expectativa de mercado está abaixo disso, está em 138 bilhões, mas conta-se com privatização de Eletrobras, tal coisa que a gente não sabe o que vai acontecer. E agora já está se falando em mexer na tributação de combustível. Então, acho que antes da telecomunicação vai vir combustível aí, porque o pessoal está assustado. Como é que você vê a perspectiva de uma mudança na situação tributária do setor no meio dessa complicação, desse imenso impasse fiscal que vive o país? Paulo, o presidente da Anatel, ele interpretou essa mudança de tributação no setor de combustível como uma troca de bolso. Ou seja, eu te dou aqui do combustível, mas eu te tiro ali. Ou seja, meu caixa não modifica, talvez até tenha acréscimo. Mudar tributação num país que 49% do valor da conta telefônica é tributo, e é tributo na fonte, é como se o imposto de renda, o meu,
não adianta você chiar, que já vem sem ele. Eu não acredito, no momento, num país que está passando a dificuldade de fechamento de caixa. Eu não acredito em mudança tributária. Não sei se os demais colegas acreditam nisso. Eu não acredito. Eu já queria acreditar, e quero acreditar, como o secretário André Borges falou, e o secretário fala com conhecimento do setor, ele foi diretor de algumas empresas de telecomunicações, ele sabe da dificuldade que é. Eu digo o seguinte, o setor, como todos nós aqui falamos, e o Paulo, você falou também, a Marina falou, o importante que a gente tem é o seguinte, o que é que a comunidade, que a população quer? A população quer modernidade, quer acessibilidade, quer voz, quer dados, quer se comunicar. Eu digo assim, olha que eu sou um cara que eu comecei instalando porta-catálogo telefônico. Hoje eu não sento no meu computador, eu uso tudo no meu iPhone. E o presidente da Anatel, o presidente Quadros, ele disse aqui que, na época da privatização, ele já falava que nós íamos ter tudo na mão, e temos tudo na mão. Agora, um país que tem uma arrecadação que tem, e eu fico preocupado, e é verdade, o presidente falou também, da Anatel, que os 20 bilhões do FUST são contábeis, ou seja, já foi usado, ele não veio para a destinação que ele foi feito. Eu não acredito em redução de carga tributária num setor que é altamente produtivo de receita pública. Eu não acredito. Obrigado. Posso fazer um comentário? Claro, por favor. Eu não acredito nem em redução de carga tributária e tampouco que vai haver dinheiro público para nós. Ou seja, dada a situação fiscal, pelo menos nos próximos 2 ou 3 anos, imaginar que vai haver redução tributária ou que vai haver dinheiro público, como aconteceu na Austrália ou algum outro país, é impensável na realidade brasileira. Com relação ao primeiro ponto, não com relação à receita tributária, nós não estamos pedindo em nenhum momento para baixar. Adoraríamos, mas não estamos pedindo. Nós estamos pedindo para não aumentar e estamos pedindo para alguns casos novos que ainda não existem, por exemplo, a internet das coisas. Hoje não tem nenhum imposto, porque não existe. E se ela começar com os impostos que existem hoje, ela não vai começar porque ela vai ser inviável. Então, o que nós estamos pedindo aqui, os novos serviços, que hoje não arrecadam nada, comecem com uma carga tributária que faça viável com que o serviço cresça. Com relação à questão do dinheiro público, nós sabemos que esse dinheiro público não existe, e a parte boa do nosso setor é que o nosso setor ele é muito saudável do ponto de vista financeiro, nosso setor não precisa de dinheiro público. Eu acho que tem muito poucas áreas de infraestrutura que podem chegar hoje no evento e falar, o nosso setor não precisa de dinheiro público. Repito, o senador Walter Pinheiro gosta de falar muito nisso, existe muito dinheiro velho, existe dinheiro velho que nós estamos queimando e estamos jogando fora. Estamos jogando fora com obrigações que não têm nenhum sentido para a sociedade, então o que nós estamos pedindo é, vamos mudar essas obrigações que estão aqui, de várias naturezas, que foram citadas aqui extensamente ao longo do dia, e vamos convertir, vamos trocar essas obrigações por obrigações que têm interesse e alinhamento com a sociedade. Onde é que está o problema? Eu pensei se eu tocaria nesse assunto, mas acho que o Stefan foi preciso. Ou seja, hoje eu acho que falta coragem. Ou seja, hoje falta coragem, não a coragem que houve na época da privatização. E, ou seja, vou medir muito as minhas palavras, não porque quem está no comando não é corajoso, tá? Ou seja, mais ou menos corajoso que quem estava 20 anos atrás. O que eu acho que aconteceu no Brasil nos últimos anos, não do ponto de vista aí dos escândalos de corrupção em geral, levou a um excesso de prudência, tá? Que eu li, não fui eu que inventei esse termo, mas há um risco de nós sairmos da Lava Jato e cairmos na Trava Jato. A Trava Jato é o que para tudo. Ou seja, para tudo pelo medo de tomar uma decisão. No setor público, você disse. No setor público. Acho que hoje, cada funcionário público, quando tem que tomar uma decisão, ele pensa 1 milhão de vezes. O que o órgão de controle vai pensar? O que o outro vai pensar? O que vai vir no meu CPF? O próprio presidente Quadros mencionou hoje que tem demandas no CPF dele como pessoa física. Então, hoje, infelizmente, existe um trava-jato que para a administração. Só um parênteses, o funcionário público concursado, ele corre o risco de perder o patrimônio dele inteiro ali num papel que ele assinou sem ler. Então, você sabe disso. Sim. Qualquer funcionário concursado ou não, exato. O Samuca comentou, não ontem, não sei se foi ele ou se foi o Luiz Alexandre, que amanhã é um painel sobre isso, não um painel do ponto de vista de uma lei que está sendo aprovada, que eu não conheço muito bem os detalhes, mas acho que se a gente não resolver esse problema estrutural, eu acho que o problema estrutural que nós temos no país hoje é o desincentivo que há ao funcionário público a arriscar-se a tomar uma decisão que ele acha que é a correta. Porque ele é incentivado a tomar a decisão que o leva a correr menos risco pessoal. E
nós temos que ver como destravar isso. Claro, por favor. Não, só um comentário adicional com o tema de tributo, né? Eu acho que a questão da internet das coisas, né? O que está se vendo claramente é que as soluções que estão surgindo no mercado e ganhando velocidade são de frequências não licenciadas. Ou seja, as empresas que estão já explorando os serviços estão buscando alternativas, né, para concorrer com as teles, e vão concorrer, e vão ganhar. Por quê? Porque não paga tributo. Não paga pelo menos os tributos que nós pagamos, entendeu? Então, claramente, o que seria o carro-chefe, digamos assim, do 5G, já está desvirtuado no Brasil. Quer dizer, já se começa a buscar outras soluções, implantação de equipamentos não homologados, soluções totalmente proprietários, ou seja, vem pronto, o pacote pronto, né? E o que a gente vê, vai bater nas empresas, não, já tem uma solução. Por quê? Na hora de competir, o seu preço não alcança, entendeu? Então, acho que está se cometendo um erro novamente, na hora que está se fechando os olhos para isso. Essa receita não existe ainda, não está na contabilidade do governo, não entrou ainda lá, e na hora que ela entrar e começar a entrar, e eu acho que ela não vai entrar, pelo contrário, né, não se muda mais nada. É só um complemento a isso, né? Obrigado. Eu queria, esse debate é importante, eu queria voltar ao Stefano para ver o que ele acha disso. Se acha que esse vácuo regulatório em algumas questões pode levar a uma competição desleal. Claro que hoje nós, quando pensamos, por exemplo, em comunicação, não, hoje o setor está evoluindo para a prestadora de conectividade, não? Porque nós já sabemos que comunicação já hoje, o principal meio de comunicação por escrito não é mais o nosso serviço de SMS, mas é um serviço prestado por uma outra operadora. Não? Serviço de voz vai provavelmente sempre mais a ser um serviço prestado mais por WhatsApp que para o nosso serviço tradicional. Então é um tema que infelizmente, concordo 100%, já falei que era a primeira e a última página era a página com a IoT, na apresentação da Claro, concordo 100%, o tema da IoT nem vai nascer, não? Para nós, e vai ser um serviço onde outras operadoras que vai ser deregulamentada de fato, não por uma escolha, esta é a coisa grave, não? Que não é que o governo escolheu de não regulamentar, de não pretender por WhatsApp um atendimento ao cliente quando tem um problema, por exemplo, não? Que eles entraram em um setor onde toda a regulamentação estava em cima da prestadora de conectividade, não? E a mesma coisa vai acontecer provavelmente, se não mudar, no segmento da IoT. Então que novamente não significa, eu acho que hoje o nosso relacionamento com as OTT mudou bastante, não? Até porque perdemos muitos, se não todos, no caso do SMS, que tínhamos a perder. O SMS, a receita do SMS hoje é parecida à receita que o Rico tem da telefonia pública, não? É verdade, cioè, desapareceu, o negócio desapareceu praticamente da nossa conta. Nós continuamos atribuindo na contabilidade no valor do pacote um valor do SMS, mas o uso do SMS vai desaparecer rapidamente. Então, hoje, este tema de ser as OTT, no caso específico do WhatsApp, que é sempre o mais evidente, uma nossa competidora, já acabou. Hoje elas, quando nós entramos no mundo da conectividade, tem um interesse grande que a gente ajude em ter mais clientes, porque são empresas privadas, não é que são filantropos. Quando a gente fala de graça, não quero voltar mais nesse assunto, mas tem um benefício que vem do outro lado, obviamente, não? Como para nós é bem óbvio. Então, hoje este relacionamento, fortunatamente, está mudando. Eles estão tentando de ser um supporter de um aumento da penetração por um interesse privado, obviamente, de ter mais clientes. Não sei qual é o relacionamento que você está tendo com esse setor, mas nós temos bastante diálogo para fazer coisas juntas. Tem a mesma Facebook que está começando a falar de conectividade, não só de serviços para os clientes. Porém, é evidente que hoje tem uma simetria nas prestadoras que eu não quero entrar em negócio, mas eu conosco um pouco
a situação que tem, que imagino possa ter a Claro, o grupo Claro, porque eu era diretor da Consumer na Itália, tinha uma Pay TV, uma IPTV, no? A Netflix entra e é um over the network, no? Então não tem alguma regulamentação, no? Perfeito para o cliente, é um serviço fantástico, no? E quando nós prestamos serviço de Pay TV, estamos com uma carga em termos de regulamentação que estas operadoras não têm. Então, sim ou sim, tem que ter uma regulamentação simétrica, não é que nós temos que ter uma regulamentação melhor, pior, però tem que ser simétrica. Porque daqui para frente, entre quem que o dono do serviço para o cliente, entre que presta a conexão e que presta o serviço que vem em cima da conexão, vai criar uma mistura sempre maior, não? E não pode ser toda a carga sempre no lado da conectividade. Não, nós temos vários níveis, somos obrigados a prestar serviço de call center, que faz parte do quadro regulatório. Não? Se o cliente não está satisfeito, chama o call center da Anatel. Se não está satisfeito, entra no JEC, não? Perfeito para o cliente. In outro caso, nem existe um número a chamar. Nem existe um número a chamar. Ou seja, vamos ao mundo simétrico. Ninguém reclama. É? E ninguém reclama. No, talvez reclama, mas porque quando deu o famoso WhatsApp down, reclama com a gente. Isso já aconteceu, não? Todo mundo puteando as operadoras, não? Depois de várias horas escrevendo desculpa, eu pensei que, como sempre, era você. Però è simmetria, non queremos necessariamente ser totalmente deregulados, como são as OTT em alguns casos, mas ter uma simetria, sim. Obrigado. Eu quero voltar ao Luiz Alexandre Garcia para discutir isso daí. Quer dizer, é necessário fazer muito investimento em coisas novas, inclusive investimento não necessariamente em hardware, mas em criatividade, enfim, em novos negócios. Numa situação de rentabilidade ameaçada por várias coisas, entre outras, pela economia que não está reagindo tão bem, você acha que fica difícil para as operadoras entrar nesses novos setores, fazer coisas novas, como a Marina mostrou aqui, os novos desafios do setor? Não, eu acho que não existe dificuldade, porque o mercado ele é presente e o mercado ele é latente para novas soluções. Duas coisas em termos regulatórios que a gente precisa discutir muito para alavancar esse negócio. Um é que não existe mais one size fits all. Então, nós teremos soluções, sim, usando frequências livres, nós teremos soluções usando frequências públicas. O importante que nós precisamos é que tenhamos, sim, uma simetria regulatória, porque não é possível que as empresas públicas de telecomunicações paguem a conta para quem está utilizando frequências livres, por exemplo, ou ATT, porque isso começa a degradar a nossa capacidade de investimento. E um outro ponto extremamente importante também, que já foi discutido, é a flexibilização das regras. Nós temos que trabalhar muito mais com diretrizes, nós temos que trabalhar muito mais com políticas, do que querermos definir a regra de produtos ou serviços ou soluções que nós não sabemos como que elas irão acontecer, porque dependerá muito da atitude e do comportamento do consumidor. Eu vejo que daqui para frente as regras precisam ser muito mais em termos de diretrizes, tem que ser regras mais suaves. Isso vai diminuir muito o nosso custo hoje, por exemplo, de comprovar a qualidade, vai diminuir bastante o custo da Anatel, que tem uma fiscalização tremenda, são centenas de itens somente para comprovar qualidade. E aí sim, esse conjunto de coisas mais flexíveis, mais leves, vão, sem dúvida nenhuma, incentivar o investimento de todas as operadoras, porque esse é um negócio de longo prazo, todos que estão aqui estão para ficar, não existe investimento em telecom ou OTI com menos de 5, 7 anos de payback. E, sobretudo, o mercado é ávido para o consumo.
A nossa demanda ela é uma demanda exponencial. Todas as projeções de demanda, em tudo que eu já vi em telecomunicações, sempre erram para baixo. E aonde há demanda, onde há mercado, sem dúvida nenhuma, isso vai incentivar o investimento e a construção e a venda de soluções para suprir essa demanda. Obrigado, a conversa está ótima aqui. Eu acho que a gente podia se estender mais um pouquinho e discutir outras coisas, mas o tempo urge, como preferirem. Tem gente que tem que pegar o avião aí, Navarro tem que pegar o avião agora, né? Sim, então aproveita que tem avião hoje ainda, porque amanhã a gente não sabe se vai ter. Exatamente. Então, bom, quero agradecer a todos aqui, acho que a conversa foi ótima e, bom, continua, né? Obrigado a todos.